Fala, trader! Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no meu canal sobre o mercado financeiro. Meu nome é Diógenes, é um prazer ter você aqui. E durante esse ano de 2025, eu estou fazendo um vídeo por dia para te ajudar a dar o próximo passo no mercado financeiro. Então, todos os dias do ano vai ter vídeo novo, entre vídeos e lives. Inclusive, eu estou fazendo live de segunda, terça, quarta e quinta-feira, aqui às 8h30, uma análise pré-market, tá? Para a gente se preparar para o mercado, beleza? Nesse vídeo, eu vou fazer uma análise de alguns ativos que estão na minha mira e que podem representar oportunidades para a gente para a semana de 5 a 9 de maio de 2025, ok? Sempre muito importante, aqui eu não tenho intenção de te dar sinal de compra, de venda, nada disso, mas sim trazer uma linha de estudo para você utilizar isso como uma forma de você comparar com as suas análises e você, a partir daqui, também pensar um pouco a análise técnica e trazer reflexões para você a respeito do mercado, beleza? Vamos para a tela que eu já quero te mostrar o primeiro par que está na minha mira, que é o Aldecad. Aldecad, nos últimos dias, fez um movimento de queda bastante importante, chegou a tocar na zona extrema aqui embaixo, né? Depois disso subiu bastante e agora está em uma região de resistência relevante. A gente pode observar esse ponto, a região de 0,89, mais ou menos, o número redondo. Aqui atrás foi suporte virando possível resistência. Aqui temos um ponto relevante, que é o quê? Esse fenômeno, tá? Isso que está acontecendo aqui no Aldecad pode ser pensado em outros ativos. Na verdade, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes eu faço um vídeo aqui trazendo um conceito para você, mostrando alguma coisa na tela, mas eu não estou dizendo especificamente daquele ativo em si, mas que você pode, de repente, pegar aquele padrão que eu estou te mostrando no Aldecad, como vai ser o exemplo aqui, tá? E você levar isso para outros ativos, para o EURUSD, para o dólar, o ativo que você operar. Então, olhando aqui para o Aldecad, a gente consegue observar como ele tocou nessa região de resistência, número redondo 0,89, e ele deixou sombras para cima. A gente pode observar como ele deixou várias sombras, ó. Aqui, ó, sombra, 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 tá? Deixando a ideia de que talvez ele continuaria o movimento de queda. Porém, não houve continuidade na força vendedora até o momento. E na sexta-feira, ontem, o mercado fechou aqui, ó, esse candle, mostrando uma certa força compradora. Aqui nós podemos pensar nisso aqui como sendo o padrão, ou a ideia, aquele padrão de continuação, tá? Onde o mercado chega em uma região de resistência, lateraliza e ele vai se afunilando para cima, até que eventualmente ele rompe a região de resistência para continuar subindo. Então, esta semana, no Aldecad especificamente, eu vou priorizar, procurar aqui, ver o que ele vai fazer a partir desta região de resistência no gráfico diário. É claro que se a gente olhar pelo gráfico de 4 horas, a gente vai ver aqui um mercado, um ativo que subiu e lateralizou, fazendo inclusive fundos um pouco mais altos aqui e agora querendo romper essa região de resistência. Um rompimento desse ponto de resistência pode abrir espaço para ele subir bastante mais. Outro ativo que está na mira, em situação mais ou menos parecida, é o AUDUSD. A gente pode observar como ele tocou na região da zona extrema aqui embaixo, tá? Inclusive deu um sinal pelo indicador e subiu bastante. Isso aqui já é um sinal, né, de entrada de força compradora, subiu 540 pips, mais ou menos, tá? E agora a gente pode observar como ele está em uma situação parecida com a do Aldecad. Subiu inicialmente. Esse movimento de alta, ele conseguiu vencer o movimento de queda anterior e aqui ele lateralizou, mostrando para a gente um início de um possível rompimento dessa região de resistência. Essa lateralização, a gente consegue observar como o mercado já começou a querer passar para cima. Isso mostra que o dólar australiano pode juntar força, talvez, e continuar essa estrutura de alta no AUDUSD. Tá? Agora, como que a gente pode pensar essa análise? Cara, se essa análise fizer sentido, talvez procurar pela formação de uma estrutura, uma tendência de alta no gráfico de 1 hora, por exemplo. É uma das possibilidades. Tá? Agora, temos um probleminha aqui no caso do Aldecad, AUDUSD, que é exatamente ele está na média móvel de 200 períodos, certo? E não somente isso, a gente também consegue observar como ele fez um movimento de queda e a retração voltou nos 50% do movimento de baixa. Então, já temos aqui um alerta importante. Temos uma certa contradição. Esta região aqui no AUDUSD vai ser extremamente importante ao longo dessa semana. Se o mercado romper, ele tem que romper com força para cima. Também tem chance dele fazer o movimento vir aqui embaixo, tá? Às vezes, nós temos clareza sobre uma direção específica. Então, a gente olha para o mercado e fala assim, olha, acredito que o mercado tem chance de subir. E às vezes não está tão claro. E você precisa ter
estar tranquilo em poder falar assim, cara, não sei o que vai acontecer. Próximo par que está na mira é o CAD-JPY. A gente consegue observar como ele tocou nesta região de suporte bem marcada aqui no gráfico diário. A gente consegue ver aqui, ó. Então, foi suporte em julho do ano passado, suporte aqui de novo e suporte aqui de novo. Tá? E agora, o que ele está fazendo? Olhando mais de perto, a gente pode ver como o CAD-JPY começou o rompimento desta linha de tendência de baixa. Inclusive com bastante força. Então já temos dois elementos importantes aqui no CAD-JPY. Tá? Um elemento é exatamente o fato de ele ter tocado num ponto de suporte horizontal muito bem marcado. Outro elemento é o fato dele ter mostrado o início do rompimento dessa linha de tendência de baixa. Então consegue perceber como tem uma relação entre esses dois ativos? Eu toque no ponto de suporte e depois de tocar no ponto de suporte, o rompimento da linha de tendência de baixa no gráfico diário. Ao longo dessa semana, talvez, né, ele dê para a gente aqui a formação de uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. Né? Inclusive já está bem bacana aqui, ó, fez um movimento de alta, rompeu essa região de resistência, movimento de alta importante, retração para cá. Talvez ele volte um pouco, vamos olhar aqui por esta ótica, ó, e talvez ele volte um pouco. Eu, particularmente, preferiria pensar em possível compra caso ele retornasse até a região dos 50%. Então, um movimento de alta no gráfico de 1 hora, talvez um retorno até os 50%, a partir daqui juntar força para subir. Tá? Importante ver, é importante você conseguir perceber essa relação entre os períodos. Veja bem, o que nós falamos aqui? De todos os pares que eu falei até agora, eu acho que o CAD-JPY é o mais completo aqui, né? Porque a gente consegue observar toque num ponto de suporte bem marcado, bem evidente. Depois de tocar no suporte, rompimento da linha de tendência de alta no gráfico diário. E a partir daqui, ele já começou a fazer uma tendência de alta no gráfico de 1 hora. Tá? Então, perceba, pegamos um ponto de suporte no gráfico diário, rompimento de uma linha de tendência de baixa no gráfico diário, juntamos isso com o gráfico de 1 hora. Isso é uma análise de contexto em vários períodos, utilizando vários time frames aí para a gente identificar. Esta região de 50, penso que pode ser uma região bacana para investigar possíveis oportunidades de compra. Tá? Então, talvez o mercado faça uma retração até aqui e suba. Talvez ele suba direto, né? Não sabemos ainda o que vai acontecer. Mas se eu tivesse que definir uma região excelente para pensar em possibilidades de padrão de compra, seria nessa região dos 50% do movimento de alta no gráfico de 1 hora. Mais um par que está na mira é o Euro-GBP. A gente consegue ver pelo gráfico diário como ele fez o rompimento de algumas regiões de resistência. Aqui, uma região de resistência bem marcada. Vamos colocar um pouquinho mais evidente para cá. Ó, toda essa região de resistência foi rompida anteriormente e agora pode se transformar em suporte. Também mostrou o rompimento dessa linha de tendência de baixa. E se a gente olhar para cá, a gente consegue ver esse movimento de alta como ele fez, subiu e voltou até a região próxima do 61,8. Olhando para essa estrutura, inclusive vinha em uma tendência de baixa já há bastante tempo, né? Desde 2022, mais ou menos, aí, essa tendência de baixa, e agora rompeu a tendência, inverteu a estrutura de baixa para alta, e onde ele está agora é próximo da região de 61,8, o que pode abrir espaço para movimentos de alta aí ao longo da semana, tá? No gráfico de 1 hora a gente consegue observar essa estrutura, ficou muito longe aqui, a gente consegue ver essa estrutura de baixa, como ele vem para cá, e começou já a querer mostrar o rompimento dessa estrutura de baixa. Então temos um cenário mais ou menos parecido com o CAD-JPY, onde o mercado chegou em uma região de suporte importante, a partir daqui fez o rompimento da linha de tendência de baixa, voltou para cá, e aí, dependendo de como o mercado se comportar, pode gerar oportunidades de compra ao longo dessa semana. Bom, a minha ideia principal com esse vídeo é fazer uma análise desses ativos e te mostrar uma linha de pensamento que é bastante clara. Não é nada muito complexo e você pode utilizar essa linha de pensamento, talvez começando pelo gráfico diário, e descendo, né, para outros períodos menores, e a partir daí você tem uma visão mais clara do mercado. Tá? Não quero estender muito esse vídeo. Eu quero agradecer você que está todos os dias aqui comigo vendo esse vídeo. Deixe seu like nesse vídeo. É importante. Se não tiver inscrito ainda, se inscreve. Deixe seu comentário. Você pode deixar sugestão de temas de vídeo para os próximos dias. Tá? E eu agradeço muito e vou fazer vídeo. Vou fazendo, né, conforme vocês vão sugerindo, vídeos com os temas sugeridos aqui. Tá bom? Então, amanhã nós teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Deixa o like, se inscreve no canal e te vejo amanhã no nosso próximo vídeo. Um abraço, fica com Deus e até mais.